Queridos irmãos que nos acompanham, paz e bem, é uma alegria poder nos encontrar, dando continuidade aos encontros de acompanhamento vocacional à distância. Sou a irmã Juliana, da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Assis. Neste encontro, queremos refletir a respeito da figura de Santa Clara. Poderíamos nos perguntar quem foi então, Santa Clara? Esta mulher tão essencial, muito autêntica, com muita ternura, corajosa, transparente. É um ícone feminino da espiritualidade franciscana. Clara nasce por volta do ano de 1193. É filha de Ortolana e Favarone, uma família considerada nobre na cidade de Assis. Clara é a primogênita, a primeira filha. Obviamente que sua mãe, preocupada pela gravidez e pelo parto, muito religiosa em suas orações, sempre pedia a Deus a graça de poder ter um bom parto. Em alguns momentos, em suas orações, ouve uma voz que diz: "Não temas, mulher, porque terás um parto normal, e a luz daquela que vai nascer resplandecerá com mais claridade que um dia de sol." Então, por isso que é Clara, Por isso o nome de Clara batizada, justamente porque sua mãe teve, essa voz, escutou de Deus esta bela mensagem. Desde sua infância, Clara se mostra uma pessoa de muita interioridade. É importante a gente considerar no processo de discernimento vocacional esse aspecto do silêncio. Difícil falar de silêncio hoje, No mundo com muitos ruídos, muitas imagens. Às vezes é difícil silenciar para escutar a si mesmo e escutar também a Deus. Porém, Clara, ela é mestra do silêncio. Ela vem nos ensinar este aquietar-se, este aconchegar-se, em Deus, aproximar-se de Deus e silenciar, saber silenciar. Buscar estes momentos justamente para a gente poder escutar lá no mais íntimo o que é que Deus nos fala, os apelos que Deus desperta no nosso coração, porque Deus fala ao coração. E sua mãe não se descuidou de educá-la, digamos assim, para ações mais nobres, principalmente fazendo piedade e caridade com os mais necessitados. Embora Clara pertencesse a uma família nobre, ela prezava por uma vida de simplicidade e também de despojamento. Então, por volta dos seus 16 anos, Clara tem o desejo, quer conhecer a Francisco de Assis. Ela começa a se interessar pelo modo de São Francisco. Tomás de Celano é um biógrafo que escreve tanto sobre Santa Clara como também São Francisco, porém mais respectivamente, Santa Clara, ele diz o seguinte: quando Clara ouviu falar do então famoso Francisco, que como homem novo renovava com novas virtudes o caminho da perfeição tão apagado no mundo, quis logo vê-lo e ouvi-lo, movida pelo Pai dos Espíritos, de quem, embora de modo diferente, tinham recebido os primeiros impulsos. Então, Clara, ela se impressiona com os sermões de São Francisco. Vê nas palavras, no modo de ser de São Francisco, algo novo. Certamente era a força do Evangelho, que para nós, franciscanos e franciscanas, é a nossa regra de vida. Em seu testamento, Francisco de Assis apresenta para todos os irmãos que a regra de vida
é viver o santo evangelho do Senhor. Isso que atrai Clara, porque naquelas circunstâncias daquela época, naquele momento, naquela realidade, né, da sociedade, como que o evangelho estava mesmo que apagado, ali meio a cinzas já, né? E Francisco traz, revigora, né? Faz reviver a mensagem do evangelho, então, ali naquele momento, naquela época, naquele contexto. Em Francisco, Clara escuta a voz de Deus. Surge, então, o desejo de partir, de começar algo novo. Então, em Clara existe um movimento, surge um movimento fundamental de fé. O que significa isso? Encaminhar-se em direção a Jesus Cristo para centrar nele toda a sua vida, toda a sua existência. Deseja seguir o Cristo casto, pobre e crucificado. Viver uma vida de total abandono em Deus, em pobreza e em fraternidade. Clara, então, ela confia, né, o seu desejo de como quer realizar a sua vocação. Então, ela se encontra várias vezes, né, com Francisco, eles conversam, dialogam sobre suas inquietações, sobre o que Deus queria lhes dizer, partilham suas buscas, suas angústias, suas expectativas. Então, ela toma a decisão de deixar a casa paterna e de se unir ao grupo de Francisco. Na noite de 19 de março de 1212, um dia depois do Domingo de Ramos, Clara, então, encontra-se com Francisco e os companheiros na Porciúncula. Porciúncula era um lugar ali próximo à cidade de Assis e havia, então, aí uma antiga igreja dedicada a Nossa Senhora Mãe de Deus. Estava abandonada. E depois que Francisco repara São Damião, Francisco passa, então, a viver, a habitar ali com seus companheiros. E é justamente aí o berço, digamos, da nossa espiritualidade franciscana, o ninho, é aí justamente o encontro entre Francisco e Clara. E ela passa a viver por um tempo, morando ali, convivendo, aprendendo, digamos, os ensinamentos de São Francisco. Passado algum tempo, Clara se dirige então a São Damião e, não demorando muito, outras jovens, atraídas por seu estilo de vida, começam a fazer parte da comunidade de São Damião. Interessante assim a gente notar, no caminho vocacional de Clara, a figura de São Francisco. Ele aparece aí como um amigo muito fraterno de Santa Clara. Ambos compartilham uma profunda amizade por Cristo e um amor por toda a igreja, particularmente pelos mais empobrecidos. Você já se perguntou qual a importância da amizade em um processo de discernimento vocacional? A amizade se manifesta como expressão do amor gratuito de Deus. Olha que bonito a gente pensar, a partir daí, o que significa, qual é a profundidade, digamos, de se ter amigos, de se cultivar a amizade dentro de um processo de discernimento vocacional. Os amigos são o apoio com os quais podemos contar. Então, por isso, Deus nos chama a que procuramos amizades sadias e edificadoras, tendo a certeza de que Ele quer que, por meio destas amizades, possamos experimentar o seu infinito amor. Então, a amizade é um sentimento tão essencial ao ser humano que o próprio Jesus chama seus discípulos de amigos. Os amigos são presença preciosa. Tanto que a palavra de Deus, no livro de Eclesiástico, capítulo 6, vai dizer o seguinte: amigo fiel é refúgio,
refúgio seguro. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Então, obviamente que entre Francisco e Clara, um era muito precioso para o outro. Importante ver que não só Francisco, foi significativo para Santa Clara, mas também ela foi muito significativa para ele, embora eles se encontram anos depois que ele já havia dado início ao seu caminho aí, de descobrimento da vontade de Deus na vida dele. A amizade nos torna pessoas muito mais atenciosas, muito mais generosas, prestativas. E um aspecto muito interessante que a gente precisa pensar. A amizade, ela também expressa a nossa afetividade e nossa capacidade de construir relações com as pessoas. Nós não somos capazes de amadurecer e crescer sozinhos. Jamais isso, Dizia alguém, homem algum é uma ilha. Ninguém é capaz de caminhar sozinho. Ou seja, vamos ao encontro do outro e também nos permitimos ser encontrado pelo outro. Então, a amizade faz com que o nosso coração se alargue, a nossa capacidade também possa se expandir para que o outro possa fazer parte da minha vida. Poderíamos dizer que é quase que um amor oblativo de um para com o outro, nesse sentido. Necessitamos nos relacionar, criar vínculos. Essa é uma palavra bastante interessante nos dias de hoje, com tantas situações que a gente tem, questão da individualidade de cada um, falar nisso, como criar vínculos de amizade, nos dias que estamos vivendo, em toda a situação também que estamos passando, através de tantas redes sociais. Então, como criar amizades, fomentar amizades, relações profundas, intensas, verdadeiras e que nos edificam. Muitas vezes um amigo é um espelho que reflete muito de nós e o que falta em nós. Você já se perguntou o que o seu amigo ou a sua amiga tem refletido para você? Ou seja, o que você vê nele que reflete algo em você, que talvez te fala de Deus, ou que te demonstra, que te expressa um apelo de Deus na tua vida? Ou algo muito mais profundo também da tua existência, digamos assim, questionamentos profundos que talvez você possa trazer e que na companhia do seu amigo, da sua amiga, possa encontrar aí uma resposta. A amizade nos permite revelar Deus e ver Deus no outro. As nossas lentes, as lentes dos nossos olhos. Como é que nós estamos vendo a nossa amizade? Como é que você vê? A tua amizade, é possível encontrar Deus aí? Te revela Deus e te leva também a revelar Deus para o outro? Como eu dizia anteriormente, hoje, no mundo onde a individualidade tem sido tão estabelecida, criar vínculos, deixar-se ser conhecido e encontrar Deus no outro é um grande desafio. Eu não sei se você sente isso como um desafio ou não, seria interessante pensar e partilhar, inclusive. Você encontra esses desafios na vivência das suas amizades ou da sua amizade? Algum amigo, amiga que você tem muito próximo, muito perto de você, tem encontrado desafios de se deixar ser encontrado por Deus através desta pessoa, através do seu amigo, da sua amiga. Então, o vocacionado ele é chamado a viver amizades profundas e verdadeiras, como esta de Francisco e Clara, que o ajude a aprofundar
e fortalecer a sua amizade com Jesus. Né? Então, essa reflexão, essa breve reflexão, né, apresentando um pouco a vida, né, muito brevemente, resumidamente, né, de Santa Clara, mas trazendo esse aspecto, né, aspectos importantes da vocação franciscana, mas esse aspecto muito significativo que foi, né, a amizade dessas duas pessoas profundamente marcante, né, na história da Igreja e que até hoje, né, continua aí fazendo barulho, digamos assim, né, porque muitos motivados, animados, convocados pelo testemunho, através de tantos franciscanos e franciscanas hoje, sentem, né, o desejo de também trilhar este caminho, né, e de se tornar, né, compor, digamos assim, essa grande família que é a família franciscana e aí poder também fazer essas experiências bonitas de amizade. Então, querido irmão, né, querida irmã que nos acompanha, né, que esta breve reflexão possa te ajudar, né, que Clara ilumine o seu caminho, clareie o seu coração, para que possa fazer um bonito processo de discernimento vocacional. Né? Então, ao final deste vídeo, a gente pede para que você acesse o link que está logo abaixo, possa ler o texto, responder as respostas e assim possamos dar continuidade a este lindo caminho de descobrimento que é o acompanhamento vocacional, discernimento vocacional. Saudações a todos, de paz e bem e um grande abraço em Cristo.